Saudações a todos, inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano e vamos continuar falando sobre testemunhas de Jeová. Aliás, do juiz Rutherford. Só que neste vídeo nós vamos voltar ao passado bem distante, voltando ao passado em 1937, há exatamente 85 anos atrás, aonde vamos investigar quais eram as verdades ensinadas pelo juiz Rutherford. Gente, E para poder fazer esta investigação, eu consegui um livro em PDF do juiz Rutherford chamado Inimigos. Oh, eu consegui, gente. E as coisas que o juiz Rutherford ensinava como verdade, uma coisa eu posso lhe garantir. Se o juiz Rutherford estivesse vivo nos dias de hoje, se Jeová ressuscitasse o juiz Rutherford nos dias de hoje, e ele visitasse, fizesse uma visitinha nos salões do reino, por aí afora, ou lá no corpo governante nos Estados Unidos, rapaz, e observaria como eram as testemunhas de Jeová hoje, eu lhe garanto que o juiz Rutherford chamaria as testemunhas de Jeová de diabo, de religião de Satanás. Chamaria todos de hereges. Juiz Rutherford chamaria o corpo governante de Satanás. Ele deixa bem claro isso no livro Inimigos, né? Porque no livro Inimigos ele chamava a religião do diabo de Satanás, todas as religiões do diabo. E para ele afirmar isso, aquele movimento de 1937, pelo que ele fala no livro, né? O movimento não era conhecido ainda como Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová por si não era uma religião americana. Eram simplesmente os estudantes da Bíblia, acredito eu. Então é por isso que ele condenava todas as religiões como obras de Satanás. Mas ele não sabia que no futuro, aquele grupo de estudantes da Bíblia um dia se tornariam também uma religião. E se tornando uma religião, obviamente, se tornaria a religião de Satanás. Gente. A gente vai dar uma folhadinha nesse livro, Inimigos, e você vai testemunhar comigo o que o Rutherford pregava como verdade. E se ele estivesse vivo hoje, ele chamaria o corpo governante de Satanáses, ou Satanás, cambada de diabo. Porque ele não imaginaria que aqueles estudantes da Bíblia um dia se tornariam uma religião americana. E que também se tornaria Satanás. Rapaz, olha, pelo que eu dei dando uma folhadinha nesse livro, cara, colocando para os dias de hoje, ele é tipicamente aquele, sabe aquele missionário chamado Davi Martins Miranda, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, quando pregava doutrina, só porrada, só cajado. Assim era o juiz Rutherford contra o sistema religioso. Pregava mesmo contra a religião. Religião é do diabo, é de Satanás.
Mas ele não sabia que futuramente esses estudantes da Bíblia também se tornaria uma religião também. Cara, é um tiro no próprio pé das testemunhas de Jeová modernas hoje. Gente. E antes da gente conhecer esse livro, Inimigos, eu lhe convido você a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. E não se esqueça também, você que quer se tornar um patrocinador desse canal, certo? Está na descrição de todos os vídeos de como você pode se tornar um patrocinador. Através de chave Pix, do PayPal, depósito bancário, você nos ajude da maneira que você puder, para juntos continuarmos a trazer conteúdo de qualidade, né? Eu dou graças a um patrocinador aqui desse canal, o Marcelo Guzmão, correto? Que me presenteou com uma luminária para poder fazer esses tipos de vídeo aqui. Tem uma luminária atrás do celular, né? Que traz aí uma melhora na qualidade do vídeo, né? Rapaz, olha, se não fosse por ele, eu ainda tava fazendo uns vídeos meia boca, né? Mas agora tô fazendo uns vídeos de qualidade. Não é uma coisa assim profissional, né? Mas nós chega lá. E esse vídeo vai ser investigativo. Cada palavra de Rutherford vai ser uma bomba. Eu falei, oh my God, já era para essa testemunha de Jeová, já era para a religião testemunha de Jeová acabar. Já era. Se fosse pelas palavras de Rutherford, já era, filho. Já era. Bora pro vídeo? Solta a vinhetinha. E vamos começar a análise perspicaz deste livro do juiz Rutherford de 1937, chamado Inimigos. E já logo vou avisando, se o apóstolo Paulo estivesse vivo nos dias de hoje, certamente ele condenaria todas as denominações e ministérios cristãos existentes aqui no Brasil, seja ela da parte católica e suas vertentes, e seja o protestantismo de Lutero e suas vertentes, de todos os nomes de igreja evangélica que existe hoje. O apóstolo Paulo seria expulso de todas as igrejas, chamariam a polícia para o apóstolo Paulo, com certeza. E você poderia ter a certeza que se o juiz Rutherford estivesse vivo nos dias de hoje e visitasse todos os salões do reino das testemunhas de Jeová hoje, no século 21, ele chamaria todos eles de hereges, religião de Satanás. Rutherford seria expulso, chamariam a polícia para o juiz Rutherford, mas o juiz Rutherford falou a verdade. Se juiz Rutherford fosse lá nos Estados Unidos, na sede das testemunhas de Jeová, chamaria eles de filhos do diabo, religião de Satanás. Gente. As 47 teses do juiz Rutherford, rapaz, você vai ver como as testemunhas de Jeová hoje se encaixam na religião do diabo estabelecida pelo juiz Rutherford em 1937, rapaz. Se o juiz Rutherford
fosse na sede mundial lá das Testemunhas de Jeová nos Estados Unidos, ele condenaria aquele corpo governante como filhos de Satanás, religião do diabo. Rapaz, eu não sei, talvez ele até se decepcionaria com as Testemunhas de Jeová no século XXI. Rapaz do céu, olha, se você vai ler comigo as passagens, elas se encaixam perfeitamente com as Testemunhas de Jeová hoje e o corpo governante. Encaixa certinho, gente. É por isso que você, como estudante das Testemunhas de Jeová hoje, você não pode ter acesso a tais livros como esse, porque se você tiver acesso a um material como este e lesse as palavras do juiz Rutherford, você, acenderia a sua torre de vigia e fala, poxa, mas o Rutherford tá falando das Testemunhas de Jeová hoje. Agora que dá para entender o porquê que o instrutor não permitia que o estudante, no caso eu, pudesse ter acesso a esse tipo de material, esse tipo de livro, Criação, Finished Mystery, enfim, outras publicações antigas. Porque justamente esse tipo de livro, ele desmascara as Testemunhas de Jeová hoje. O próprio livro de Rutherford, o livro de Russell, etc., o plano da Era Divina, Criação, Inimigos, etc. Né? Agora que dá para entender. Vamos começar a fazer a leitura de algumas páginas deste livro. E aí depois que a gente lê algumas páginas, a gente vai pegar esse livrinho e vai folhear ele e observar algumas imagens interessantes que tem nele, né? Vem comigo! Então a gente vai fazer assim de formas. Vamos ler aqui as 47 teses do juiz Rutherford e vamos para o PDF lá e abrimos na página do livro Inimigos para sabermos se isso aqui que está escrito está realmente lá no livro. Por exemplo, o item número 1. Agora é o tempo em que a Bíblia pode ser entendida e harmonizada. Isso está na página 19. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agora no livro e conferir se isso que está aqui está realmente no livro. Página 19, vamos lá? Então diz aqui, na página 19, a parte temor, e vamos aqui caçar aqui a passagem, né? Aqui já achei aqui, bem nesse pedacinho aqui, vamos ler bem aqui. Os que estão ansiosos e desejam sinceramente conhecer as verdadeiras respostas das perguntas acima, deixarão de lado o preconceito contra a Bíblia e todas as conclusões preconcebidas quanto ao que a Bíblia contém e todos os preconceitos criados pela religião e pelos praticantes da religião, e considerarão cuidadosa e honestamente os factos ora bem conhecidos de todos, à luz do que está registrado na Bíblia, porque agora é o tempo em que a Bíblia pode ser entendida e harmonizada. Vendo? Conferiu. Item número 2, a segunda tese. A opinião do homem imperfeito não tem valor na aprendizagem da verdade, a não ser que esteja inteiramente apoiada pelo que se sabe ser absolutamente verdadeiro, como está registrado na Palavra de Deus. Página 20. A página 20, a palavra inimigos, né? Começa aqui, Todas as pessoas honestas e sinceras desejam ser livres. A verdade só pode ser aprendida acertando com a fonte da verdade e seguindo logo esse guia verdadeiro e seguro. A opinião do homem imperfeito não tem valor na aprendizagem da verdade, a não ser que esteja inteiramente apoiado pelo que se sabe ser absolutamente verdadeiro, como está registrado na Palavra de Deus. Confere. Número 3. Esta publicação tem por intenção pôr a Bíblia de um modo simples perante as pessoas que desejam aprender a verdade. Página 71.
No item religião, página 71, diz o seguinte, vamos dar uma subidinha aqui. Esta publicação tem por intenção pôr a Bíblia de um modo simples perante as pessoas que desejam aprender a verdade. Tá vendo? Então, confere também. 4. Por que procuram os guias religiosos, os clérigos, conservar o povo sem que estude e entenda a Bíblia? Porque instruíram as pessoas de suas congregações a recusarem ler qualquer coisa que explique a Bíblia? Porque dizem ao povo que destrua livros tais como este, os quais só apresentam interpretação bíblica? Página 73. Agora no item religião, página 73, né? Como vamos subir um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui. O diabo é o príncipe das trevas e faz seus melhores esforços para conservar o povo em ignorância quanto à verdade, mantendo-o assim nas trevas, porque procuram os guias religiosos, os clérigos, conservar o povo sem que estude e entenda a Bíblia, porque instruíram as pessoas em suas congregações e recusarem ler qualquer coisa que explique a Bíblia, porque dizem ao povo que destrua livros tais como este, no caso o livro Inimigos, né? Os quais só apresentam interpretações bíblicas. A resposta é: porque são agentes e representantes do diabo, quer estejam cientes deste facto ou não, pois o que não é pelo Senhor é contra ele. Aí ele cita aqui, ó, Mateus 12:30. Tá vendo? Por causa de razões egoísticas, desejam conservar o povo em ignorância, de sorte a mantê-lo em sujeição ao clero, recebendo do povo honra e aplausos, e também o sustento financeiro que vem por causa da influência que tem sobre o povo. Né? Então, o que dá para entender aqui é que Rutherford, na época, em 1937, estava manifestando a sua intolerância religiosa contra os católicos. Né? Verdades e meias verdades. Né? É que na década de 30, né? Isso era lei de fazer, meter o pau na religião do outro, né? Enfim, para pescar peixe no aquário dos católicos, para a organização Testemunha de Jeová, que no caso, na época de Rutherford, nem organização era somente estudantes da Bíblia, era Testemunha de Jeová, mas não era religião ainda, né? Na década de 30 não era religião Testemunha de Jeová, veio a se tornar religião depois da morte, aí de uns 2 líderes depois, né? Item número 5. Agora chegou o tempo do seu nome ser declarado por toda a terra, e por essa razão estas grandes verdades estão sendo agora trazidas à atenção do povo pela graça do Senhor. Página 76. Vamos dar uma olhadinha lá. Está aqui na página 76, diz o seguinte: agora chegou o tempo de seu nome ser declarado por toda a terra, e por esta razão essas grandes verdades estão sendo agora trazidas à atenção do povo pela graça do Senhor. Também confere. Item número 6. Já a gente começa a pegar o pesado, gente. Se é seu desejo honesto e sincero conhecer o que é verdade, então ponha de lado qualquer ou todas as opiniões preconcebidas ou preconceito, considerando então honesta e sinceramente os fatos indisputáveis que se seguem aqui. Página 121, vamos conferir. Diz aqui na página 121, sua igreja. E essa passagem nós encontramos aqui, ó. Sabeis de alguma organização religiosa que se empenha em guerra contra os outros e que, ao mesmo tempo, chama a si mesma, entre aspas, de a Igreja de Deus, e que emprega armas mortais com as quais destrói os que lhe se opõem? Sabeis de alguma organização que pretenda ser a Igreja de Deus, que se empenha na política do mundo e que tenta dominar o mundo?
Sabei de uma organização religiosa que pretende ser a Igreja de Deus, porém faz tratados e concordatas com os poderes bestiais políticos e comerciais, cooperando com eles no jogo dos interesses humanos? Vou até continuar a ler porque é interessante. Tá ficando interessante isso aqui, gente. Se assim for, é certo que tal organização religiosa não é representante de Deus e de Cristo, é, porém, representante do inimigo, Satanás, que é inimigo de todo homem que deseja ver a retidão prevalecer. Olha só. Item número 7. O propósito desta publicação é ajudar as pessoas honestas e sinceras, sejam católicos ou não, a ver a verdade, para que procurem e achem um único lugar de segurança. Página 146. Está aqui, Inimigos, página 146. E Rutherford desce a madeira nos católicos, viu? Rapaz da época, hein? Vamos ver aqui qual é a parte aqui. Aqui, ó. O espaço não permite chamar aqui a atenção para os diversos meios empregados politicamente e os demais processos para espalhar a ação católica, para assim obter o domínio da América e de outras nações. O propósito aqui é chamar a atenção para o fato de uma organização religiosa que se empenha em tais métodos políticos, comerciais, militares e outros métodos iníquos como este empregados pela hierarquia católica romana. Não poderia possivelmente ser o representante de Cristo na Terra. E por isso as pretensões da hierarquia católica romana quanto a ser a Igreja de Deus são inteiramente fraudulentas e falsas. Olha só, rapaz, Rutherford descendo porrete na católica na época. Isso eu chamo de intolerância religiosa, porque quando eles falam mal de outras religiões, da católica principalmente, que até hoje as testemunhas de Jeová falam mal da católica, mas as testemunhas de Jeová não permitem que falem mal delas. Elas ficam nervosas, ficam bravas, desesperadas, com raiva. Ué, por que eles falam mal das outras? Então eles permitem nós falarmos mal delas também, né? O tiro vai sair pela culatra. Só que eu não vou inventar maldades contra as crenças das testemunhas de Jeová, não. Eu vou pegar este livro do Rutherford, Inimigos, e esfregar na cara das testemunhas de Jeová. Esfregar na cara das testemunhas de Jeová. Olha o que Rutherford disse sobre as testemunhas de Jeová hoje. O que ele falou da católica na época está se cumprindo na organização Torre de Vigia no pleno século XXI. É isso aí. Item número 8. Nada do que está aqui deve ser interpretado como expressado má vontade para com os indivíduos ou pessoas. O fim desta publicação é expor os métodos ardilosos do diabo para que as pessoas honestas e sinceras consigam escapar de suas garras e encontrem o caminho da vida e felicidade. Página 149. É dar a entender que, por exemplo, o caminho para que as pessoas encontrem o caminho da vida e da felicidade seria com as testemunhas de Jeová na época, que futuramente se tornaria uma organização religiosa e que se tornaria também uma religião, da qual Rutherford está descendo a madeira na católica e que, ao mesmo tempo, 85 anos depois, se cumpriria nas testemunhas de Jeová também. Quer dizer, o tiro saiu pela culatra. Este livro Inimigo, gente, é as testemunhas de Jeová escrevendo livros contra si mesma, só que cumprindo-se 85 anos depois. Rapaz, como eu sempre falo, nenhuma religião, organização religiosa escreverá livros contra si mesmo, até o bobo da corte sabe disso. Mas no caso aqui, o livro Inimigos, de Joseph Rutherford, ele escreve sim livros contra a Igreja Católica, que 85 anos depois se cumpre na religião que se tornou organizada, chamada Testemunha de Jeová.
Rapaz, isso aqui é um tiro de ponto .50 na torre de vigia, rapaz. E aqui vemos na página 149, extorquidores. É aqueles que tomam a grana de fiel, sabe? Arrancar a grana da ovelha. É tosquear a lã da ovelha, né? Então o Rutherford fala da exploração da Igreja Católica concernente aos fiéis, né? O que deu para entender aqui, né? Até para ter um aqui, ó. Vamos ver aqui, pegar o anterior para a gente entender, ó. Purgatório, né? Olha só. Bem aqui, ó. Purgatório. Sem dúvida, a fonte da reina da organização eclesiástica católica romana, que tem trazido maiores somas de dinheiro para os cofres do Vaticano, é a doutrina do purgatório. Milhões de pessoas têm depositado confiança nos clérigos e têm sido induzidos pelo clero a crer que quando o homem morre, só o corpo é que morre. Porém, a sua alma continua a viver. Esta alma vai inteiramente para um dos 3 lugares, isto é, o justo para o céu e os ímpios para o tormento eterno, ou inferno. E os que morreram em pecado venial e não foram purificados... cadê aqui? Por um período de tempo, cuja duração pode ser encurtada pelo dinheiro contribuindo por 6 amigos vivos, sendo dado às mãos dos sacerdotes da Igreja Católica para dizer orações em benefício dos mortos. Também se representa que o dinheiro assim contribuído resulta em benefício dos que estão vivos e que depois da morte e o tempo deles o purgatório podem ser encurtados. É igual aquela coisa do tipo o filme Lutero. Quem não assistiu o filme Lutero, né? Lutero observava muito esse tipo de coisa, esse tipo de práticas católicas, né? Para você livrar, para encurtar o tempo da pessoa no purgatório, as pessoas vivas depositavam, dinheiro no cofrinho lá e os padres oravam e a alma da pessoa ou era encurtada ou é liberta, né? É nesse sentido aí. Então a Igreja Católica está lucrando com a ignorância do povo da época. Item 9. Agora, Jeová, por meio de Cristo Jesus, está revelando ao seu povo o conhecimento e a apreciação de suas profecias reveladas em tempos passados, tendo chegado o tempo determinado por Jeová para esclarecer o significado de tais quadros proféticos. Concede a ele àqueles que o amam e serve o privilégio de ver o significado dos mesmos. Este privilégio não é dado aos egoístas e supercríticos, e sim aos que amam a Deus. A página 99 não é muita coisa, né? Vamos ver aqui. 10. Que deve então fazer o homem que está numa organização religiosa? Pro Rutherford falar uma coisa dessa, é que as testemunhas de Jeová na década de 30, no caso este livro que foi criado em 37, não era uma organização religiosa. Testemunhas de Jeová não era uma organização religiosa como hoje é. Então ele faz a pergunta: o que deve então fazer o homem que está numa organização religiosa? Cara, isso aqui é um tiro no pé das testemunhas de Jeová. As escrituras respondem: sai dela, povo meu, e separai-vos, para que não sejas participantes dos seus pecados e recebais as suas pragas. Chupa a testemunha de Jeová de hoje. Ei, lasqueira. Não sou eu que estou dizendo, é o Rutherford, cara. Rapaz, eu tô chocado. Como é que o Rutherford vai escrever um negócio desse? Isso quer dizer que testemunha na época de... Aliás, isso quer dizer que testemunha de Jeová na época de Rutherford não era uma religião organizada. Ele estava falando da Igreja Católica, mas que 85 anos depois, ou que seja 70 ou 60 anos depois, esperaram Rutherford morrer para começar a transformar a testemunha de Jeová numa religião e numa organização. Rapaz do céu, vocês estão entendendo o nível, o peso aqui? Olha só, gente, página 303, vamos dar uma olhada? Só que nesse caso eu vou ler a parte inteira, porque essa parte aqui é escandalosa.
Se já tá assim, imagina quando lê as porradas que Rutherford vai começar a dar. Aqui temos o que? Uma imagem, né? O autor da cristandade. Isso aqui é Roma, né? Provavelmente, né? Mas diz o seguinte aqui: são esses clérigos que ensinam preceitos de homens, vossos inimigos e amigos de Deus? De modo nenhum. Pelo contrário, são inimigos de Deus, como está escrito: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. A evidência até aqui examinada mostra que o sistema católico é parte deste mundo iníquo e, por isso, inimigo de Deus. Se apoiais uma organização ou turba que é inimiga de Deus, então não podeis ter o Senhor Deus e a Cristo Jesus por vossos amigos. Que deve então fazer o homem que está numa organização religiosa? As Escrituras respondem: sai dela e separai-vos, para que não sejais participantes de seus pecados e recebais as suas pragas, as quais lhes sobrevirão pelo Armagedom. 2 Coríntios 6, 16 e 18, Apocalipse 18, 4. Aí tem mais, né? Cristo Jesus é o amigo de todo aquele que procura fazer o bem. Ele consentiu em ter morte ignominiosa, a fim de remir o homem do resultado do pecado da morte. Levado pelo amor, Jesus deu sua vida como preço e blá blá blá, e tem um resgate, né? Rapaz, isso aqui é um tiro de 12 na cara de testemunha de Jeová hoje. Sinceramente. E aqui começa a porrada. Eu até coloquei até uma faixa aqui, gente. O que ensinava como verdade há 85 anos atrás. Aumente o som do seu celular, do seu computador, dos seus fones de ouvido, porque o que vocês vão escutar e testemunhar com o emissário cristiano é um nocaute na cara do corpo governante nos dias de hoje. Acredito eu que depois da morte de Rutherford, as testemunhas de Jeová se tornaram uma religião e que se tornaram também uma organização, mas que outrora Rutherford descia o porrete na católica em sua época, mas ele não sabia que depois que ele morresse, Testemunha de Jeová também se tornaria parte de Babilônia Grande. Se tornaria uma religião e que se tornaria também uma organização religiosa. E que também que as palavras de Rutherford se cumpririam nas próprias testemunhas de Jeová após a sua morte. O que se ensinava como verdade há 85 anos atrás? Vamos ver aqui agora, né? Agora que o bicho pega. Porque é como se fosse Rutherford profetizando para o próprio grupo Testemunha de Jeová, que futuramente seria uma organização e que futuramente seria uma religião também. Assim como ele condena as organizações e a religião como o diabo. Vamos ver aqui. Primeiro, Lúcifer era o nome que Deus chamou a criatura espiritual que supervisionava o primeiro casal humano no Éden e certa parte da criação espiritual, página 23. Bem esquido esse nome, né? 2. Jeová mudou o nome Lúcifer para Satanás, diabo, serpente e dragão. Primeiro que o Rutherford não sabia que Satanás e diabo são títulos, né, e não nomes, né? E Lúcifer era nada mais, nada menos que aquele padre chamado Bispo Lúcifer. E temos também a igreja de São Lúcifer. Se você quiser, você procura no Google aí, que você vai encontrar, né? 3. O principal delegado de Satanás em sua organização iníqua é chamado de Gog, página 32 e o 294. Bem, até aqui nós não temos nada, né, simbolizando a testemunha de Jeová no passado e no futuro, né?
4. Os anjos iníquos que materializaram-se e apareceram à terra como gigantes são chamados de Nefilins, página 34. Isso é verdade. 5. Os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, verso 1 e 2, eram criaturas de Deus, anjos que também tinham o poder de se materializar, aparecendo em forma humana. Não era parte da turba de Satanás nesse tempo, página 34 e 35. 6. Os filhos de Deus materializados foram induzidos por Satanás, Gog e os Nefilins, a se casarem com as formosas mulheres, página 35 e 36. 7. O resultado da união entre filhos de Deus como mulheres foi o nascimento de filhos, os valentes varões de renome, página 36 e 37. Até aqui não tem nada normal, né? Vamos lá. 8. Por ocasião do dilúvio, os filhos de Deus voltaram ao domínio espiritual, mas foram aprisionados por Satanás e pelos Nefilins em Magog, lugar de habitação da turba de anjos iníquos, página 32, 42 ou 43. 9. Esses errantes filhos de Deus terão a oportunidade de se arrependerem, voltar à harmonia com Deus e assim ser salvos. Olha só que interessante. Página 33, 43 e 44. Olha, rapaz. Os anjos iníquos, os nefilins, ou gigantes, serão julgados e executados no Armagedon, que está o futuro próximo, página 44 e 45. Está no futuro próximo, né? Já passou 85 anos e nada desse Armagedon, né? 11. O diabo e os demais anjos iníquos serão também destruídos no Armagedon, página 47. 12. Aí já começa, né? A religião sempre foi o principal instrumento empregado pelo diabo para desviar as pessoas de Deus, páginas 58. Então, quando ele coloca religião como instrumento do diabo, Rutherford nunca imaginaria que as próprias testemunhas de Jeová, um dia depois da sua morte, se transformaria em religião e numa organização. Será que Rutherford está profetizando para o próprio grupo mesmo? Rapaz do céu. 13. A religião é produto do diabo, página 60. Vamos dar uma olhadinha nessa página 60? Estamos aqui na página 60, na parte dos inimigos, e o que diz aqui é o seguinte: isto por si só é prova conclusiva de que a religião é produto do diabo, empregada especificamente para enganar o povo e desviá-lo de Jeová. A religião faz com que o povo seja muito supersticioso e ceda à influência dos seus guias religiosos. E isso abre claramente o caminho para que os políticos obtenham o domínio do povo e o governem, e para o emprego do comércio ou tráfico, pelo qual o povo é roubado e os seus direitos de salários justos. Aí temos aqui uma religião organizada. Olha só que incoerência, né? Será que isso aqui era a torre de vigia futuramente? Porque ele já falava de religião organizada, que no caso as testemunhas na época de Rutherford não eram uma religião e não tão pelo menos organizada, né? Mas como ele está falando do termo religião organizada, depois da sua morte, Testemunha de Jeová se tornou uma religião organizada. Então, segundo Rutherford, as Testemunhas de Jeová futuramente seria a religião do diabo também. Se encaixaria no perfil de religião do diabo. Babel e Babilônia significam a mesma coisa. Babilônia é o nome da organização do diabo, a qual reúne 3 elementos: religião, política e comércio, para dominar o povo na terra. Bem, a Testemunha de Jeová nos dias de hoje, ela não tem vínculo nenhum com política, mas tem vínculo com a religião e com o comércio, porque Watchtower é o quê? É um comércio, é uma empresa, não é verdade? 14. Babilônia é o nome da organização do diabo e compõe-se de 3 elementos: religião, política e comércio, o que a gente acabou de ler, né? 15. Todas as religiões são de Babilônia. Olha, incluindo Testemunha de Jeová, hein? Todas. Ele não falou da dos outros, ele incluiu a futuramente
Watchtower daquilo que Rutherford participava, que futuramente se tornaria numa religião e que futuramente se tornaria numa organização religiosa. Página 62, vamos abrir? Bem, aqui diz o seguinte, página 62, inimigos. Vamos pegar no começo. Babilônia é a mãe de todas as religiões e o diabo é o pai delas. Todas as religiões tomam propriamente o nome de Babilônia. O diabo é o grande inimigo, o adversário de Deus. E, portanto, a religião dele é inimiga de Deus Todo-Poderoso. O diabo é o pior inimigo do homem, e a religião dele é também inimiga mortal do homem. A organização do diabo está simbolizada por uma mulher sem castidade ou impureza, que é chamada Babilônia. Portanto, todas as religiões são de Babilônia, e especialmente a religião predominante nas terras chamada cristandade. Então, o que ele quer dizer aqui? Não só a cristandade é Babilônia, né? Mas também, futuramente, a própria Testemunha de Jeová, que depois da morte de Rutherford, se tornaria numa religião e também numa organização. Porque no caso, na época de Rutherford, Testemunhas de Jeová não era religião e também não era uma organização religiosa. Não é misturada com política, mas é comércio e religião. Então, é Babilônia sim. 16. Todas as organizações religiosas da Terra são formadas por homens sujeitos à má influência de Satanás, o diabo. Página 62. É o que a gente acabou de ler. 17. A religião é o pecado que se nos apega, cerca de Hebreus 12:1, página 85 e 86. 18. A religião está claramente em oposição aos mandamentos de Deus. 87. Então ele não especifica a católica, né? É todas as religiões, como a gente viu anteriormente, né? Aí, que nem aqui agora, 19. Toda religião praticada debaixo do sol significa que seus adeptos se entregaram à idolatria. Página 87. E aí, Testemunho de Jeová? Como é que você encararia Rutherford falando isso de vocês hoje, Testemunha de Jeová? Sendo que na época dele, Testemunha de Jeová não era religião e tampouco organização. Por que a liderança se entregou à organização e à religião? Sendo que o Rutherford falou que é o quê? Idolatria. Página 87, vamos dar uma olhadinha? Olha só, ouvinte, Jesus estabeleceu a verdadeira cristandade. Rapaz, cristandade é um termo que hoje as Testemunhas de Jeová usam para organizações falsas, né? Como os protestantes, os católicos e outras religiões, menos a deles. Só que Rutherford já afirmava que Jesus estabeleceu a verdadeira cristandade. Página 111, vamos dar uma olhada? Tá bem aqui embaixo, ó. Jesus ensinou o povo a obedecer inteiramente à sinceridade aos mandamentos de Deus. E assim estabeleceu a verdadeira cristandade. Não existe tal coisa como religião do diabo. Religião cristã é um nome trocado, fraudulento e deceptivo. Cristandade significa a plena e completa obediência do homem aos mandamentos de Deus. Olha só, gente. Tem até um pedacinho que eu vou ler aqui agora. Vamos ver o que diz aqui. Como é que é? Tal como Cristo Jesus ensinou e obedeceu os mandamentos de Deus. Portanto, a pessoa só é cristã quando é verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. O que significa que deve ser diligente em obedecer os mandamentos de Deus e segui-los. E não seguir os ensinamentos do homem, do corpo governante, né? Por assim dizer, entre aspas, né? Subliminarmente. Religião é um grande inimigo. Age sempre em prejuízo da humanidade. E isso se olhar se o homem é sincero ou não. Eita. Voltemos aqui, vamos lá. Religião é um grande inimigo e age sempre em prejuízo da humanidade. E isso sem olhar se o homem é sincero ou não. Religião está inteiramente fora de lugar na Igreja de Deus, que se dá, pois,
a entender pelo termo Igreja de Deus. Continuando aqui, né? 21. Não existe religião cristã, porque toda religião procede do inimigo de Deus, o diabo. Página 111. É o que acabamos de ler, né? 22. Cristandade significa a plena e completa obediência do homem aos mandamentos de Deus. Acabamos de ler também. 23. Nenhum homem ou companhia de homens tem direito algum ou autoridade de levantar uma organização e dar-lhe o rótulo de igreja. E todos os homens assim fazem, no caso o corpo governante hoje. Estão violando a palavra de Deus. Página 115. Vou até olhar isso aqui, rapaz. Aliás, eu vou começar aqui, ó. Portanto, está confirmado que a igreja, que a única e verdadeira igreja, é o corpo de criaturas escolhidas por Jeová e trazidas a Cristo Jesus, as quais dão honra e glória a Jeová Deus, e que o servem excluindo tudo, que esses mesmos membros não estão restritos a uma organização terrestre, porém que Deus os escolhe e os designa para os lugares em sua organização, conforme lhe apraz em 1 Coríntios 12, 18, onde diz lá que Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo, e a igreja é sujeita a Cristo, para que o santificasse, tendo-a purificado pela lavagem da água com a palavra, a fim de que ele a apresentasse a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas que fosse santa e sem defeito. Aí tem aqui embaixo, nenhum ou autoridade de levantar uma organização e dar-lhe o rótulo da igreja. Então, subliminarmente, ele estava falando de quem? Do corpo governante? E todos os homens que assim o fazem, no caso o corpo governante, estão fazendo violência à palavra de Deus. Nossa, vixe. 24. O ministério ou segredo sagrado que esteve escondido por séculos. 1 Colossenses 1, 26 e 27. Refere-se à Igreja do Cristo. Página 117. 25. A maior extorsão inventada e praticada até agora é a religião. Eu fico me perguntando até hoje, sabe por que a Testemunha de Jeová se entregou ao diabo, transformando em si os estudantes da Bíblia em uma religião organizada, sendo que o Rutherford já falou que isso é coisa do diabo. Vai entender, rapaz. 26. A religião cristã é mais sutil, fraudulento e injurioso sistema de religião para a humanidade. 125, olha. 27. As duas palavras cristã e religião são diametralmente, é isso? Diametralmente opostas umas às outras. Então, que no caso ele está dizendo aqui que não seria Testemunha Cristã de Jeová uma religião. Deveria se chamar-se igreja, né? Ou uma coisa chamada cristã, mas não religião americana, por assim dizer, né? 28. Cristo Jesus é o cabeça ou começo da cristandade. Página 127. 29. Jesus instituiu o memorial de sua morte como lembrança de que aqueles que pactuaram com Deus para seguir as pegadas de Jesus devem ser abatidos como ele e sofrer como ele sofreu. Só que né, aqui fala para você seguir as pegadas de Jesus. Olha que o Rutherford falava. E hoje, Testemunha de Jeová não só segue a Jeová, eles seguem Jeová, eles seguem Jesus, seguem Paulo, seguem o exemplo de Jeremias, seguem o exemplo de Isaías. Eles seguem a fé de um monte de gente, menos de Jesus. Então Jesus não é a verdade para as Testemunhas de Jeová. Eles não curtem só Jesus, eles pegam lá livrinhos de estudo que fazem em salão de reino. Vamos estudar sobre o livro de Jeremias. Então, meus irmãos, imitem a fé de Jeremias, imitem a fé de Ezequias, de Ezequiel, de Abraão, de fulano, de outro, menos Jesus. Ih, rapaz, a fé em Jesus aqui fica difícil, hein?
Isso era na minha época, não sei hoje, né? 30. Abel, o filho de Adão, nunca foi religioso. Rapaz. 31. Todas as outras organizações religiosas que tomam o nome de religião cristã são produtos da Organização Católica Romana. Nossa! Rapaz, vamos ver isso aqui? Aqui na página 174, tópico inimigo, né? Então ele coloca aqui, eu vou ler tudinho para ficar gostoso, né? Prostituta, entre aspas, define-se propriamente como uma mulher que comete adultério ou fornicação sem distinção. Entre os hebreus, esta palavra é usada como referência a coisas espirituais, isto é, o culto de ídolos, a prática de idolatria, que se afasta da verdadeira devoção de Jeová a Deus. Então ele não usa a palavra religião, adoração, é devoção. Entregando-se à religião ou adoração de várias deidades iníquas, todas elas sendo por fim desviar de Deus e de Cristo os homens. Aqui fala da profecia de Daniel. Olha só aqui. Satanás empregou a religião conforme se viu. Satanás iniciou a obra com mentiras religiosas, e essas mentiras constituem a mercância principal de todas as religiões. É como se fosse assim, um sincretismo religioso, né? Essas mentiras doutrinárias são pronunciadas pelas palavras de autoridades do diabo, e nunca pela autoridade da palavra de Jeová, Deus. Satanás introduz suas doutrinas mentirosas a Eva quando disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, abrirão-se os vossos olhos e serão como Deus, né? Conhecendo o bem e o mal. Olha Deus. Apocalipse 18, 2, 3, no tópico 13, aplica-se sem dúvida à organização religiosa de Satanás, sendo sua parte principal a hierarquia católica romana. Página 230. 33. O tiro moderna, a organização hierárquica católica romana. 34. O tiro moderna seria esquecida por 70 anos, um período simbólico de 1914 a 1919. Era comum. Os fatos físicos mostraram que a hierarquia católica romana foi esquecida ou negligenciada pelos poderes políticos de 1914 a 1919. Lembrando que essas falas de Rutherford se referem à Igreja Católica, mas ele não pensava que futuramente, depois de sua morte, isso também se aplicaria às testemunhas de Jeová no futuro que se entregaram à religião e uma organização. 36. Os Estados Unidos da América são assemelhados ao jovem falto de entendimento, cederão às carícias da meretriz, a hierarquia católica romana, assim parece. Aqui já mostra um Rutherford antissemita, que a gente vai fazer um vídeo dos podres do Rutherford. É um problema que ele teve, a união, o pacto que ele fez com Hitler em perseguir os judeus, no caso, né? Os judeus são classificados de ultra-egoístas e um dos instrumentos empregados pela hierarquia católica romana. Página 245, vou até olhar isso aqui. Bem, aqui diz na página 245, o Cântico da Meretriz, diz o seguinte: entre os instrumentos que ela emprega estão os ultra-egoístas chamados, entre aspas, judeus, que só procuram ganho pessoal e que por isso cedem prontamente e se unem com a hierarquia em qualquer plano injusto. A organização católica, na verdade, domina os assuntos do cinema, tentando em todas as ocasiões possível, na exibição de fitas, exaltar os méritos da hierarquia católica romana. Levanta grande vozeria a respeito do comunismo sem um perigo, e faz isso a fim de desviar a atenção de povos
de povos da tortuosidade dela, habitando-se a tirar vantagem do povo e introduzir seus próprios instrumentos e posições de poder. Tá vendo? Seus instrumentos e cânticos parecem ser infindáveis. Por isso, em cumprimento da profecia, canta muitos cânticos, e os políticos tolos, de boca aberta, são conduzidos diretamente ao seu laço. A profecia se está se cumprindo agora rapidamente. A religião organizada com a hierarquia católica romana à frente é a atadura e a parte principal que constitui a Liga das Nações, página 257. 39. A Liga das Nações e a hierarquia são uma, constituindo a abominação desoladora que é inimiga de Deus. 40. Os fatos físicos provam que a hierarquia católica romana é o maior inimigo visível de Deus e de Cristo, o principal instrumento visível de Satanás, página 248. 41. A Liga das Nações é a filha do diabo, mediante sua mulher, a religião organizada, página 251. 42. As escrituras e os fatos físicos parecem apoiar a conclusão de que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha se tornarão fascistas sob o poder da hierarquia católica romana, página 253. Tópico 53. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Se cumpre quando a hierarquia tiver obtido completo poder temporal da terra, página 254. 44. As autoridades superiores de Romanos 13:1 são Jeová e Cristo Jesus, página 256. 45. Tanto a cronologia da Bíblia como a profecia mostram que foi em 1914 que o mundo findou, página 272. 46. Jesus está sentado como juiz, julgando povos e nações, página 277 a 279. 47. A divisão do povo em duas classes gerais, isto é, cabritos e ovelhas, está agora em andamento, página 280. Então, o que observamos até aqui, o presente momento, é que o Rutherford, ele fala, em outras palavras, todas as religiões, todas, sabendo-se que Testemunha de Jeová na época dele não era uma religião. É por isso que ele generalizou todas as religiões. Se quiser voltar o vídeo, vocês voltam, eu vou falar lá. Todas as religiões são do diabo. Isso significa que Testemunha de Jeová em 1937 não era uma religião, e muito menos organizada. Foi depois da morte de Rutherford que Testemunha de Jeová se organizou e se tornou uma religião americana e organizada. Então posso dizer assim que as palavras de Rutherford se aplicam às Testemunhas de Jeová hoje. Não vem falar mal de mim não, vai falar mal do Rutherford, gente. Comentários, olha os comentários, gente. O item 3. Esta publicação tem por intenção pôr a Bíblia de um modo simples perante as pessoas que desejam aprender a verdade. Muito bem. Mais simples já não deveria ser fácil de entender. Tem que colocar uma interpretação tendenciosa no meio. É o que fazia-se antes, né? 6. Se é o seu desejo honesto e sincero conhecer o que é verdade, então ponha de lado qualquer ou todas as opiniões preconcebidas ou preconceito, considerando então honesto e sinceramente os fatos indisputáveis que seguem-se aqui. Ironia, mas basta alguém começar a refutar os argumentos de uma TJ, mantém distância. Os crentes fazem isso também hoje, né? Se você questiona demais eles te mantêm distância. 10. Que deve então fazer o homem que está numa organização religiosa? As escrituras respondem: sai dela e separai-vos, para que não sejais participantes dos seus pecados e recebais suas pragas. Já passou da hora de então a torre de vigia falir. Incrível como muita coisa se aplica à torre de vigia hoje. Tá vendo? É o que eu falei. Muita coisa que Rutherford fala aqui da católica se aplica à torre de vigia nos dias de hoje.
Alguém sabe dizer o momento em que a torre passou a ser definida como religião? Tá vendo? E como organização também, né? É notável o entendimento que havia naquela altura. Vou destacar apenas a parte que incide mais sobre religião. 12. A religião sempre foi o principal instrumento empregado pelo diabo para desviar as pessoas de Deus. A religião é produto do diabo. Babilônia é o nome da organização do diabo e compõe os 3 elementos. Todas as religiões são de Babilônia, todas. Lembrando que hoje a Testemunha de Jeová é considerada como religião. Não sei quando foi isso aí. Tem muito carro passando aqui. Não sei quando Testemunha de Jeová se foi considerada como religião ou organização. Mas Rutherford estava falando da católica, mas os termos se aplicam também às Testemunhas de Jeová hoje. Tá vendo aí, ó? Todas as religiões são de Babilônia. Todas as organizações religiosas na Terra são formadas por homens sujeitos à má influência de Satanás, corpo governante, o diabo. A religião é o pecado que não se apega da cerca. A religião está claramente em oposição aos mandamentos de Deus. Toda religião praticada debaixo do sol significa que seus adeptos, no caso o corpo governante, se entregaram à idolatria. Rapaz, não só os clérigos da Igreja Católica na época de Rutherford, mas também ao corpo governante. Jesus estabeleceu a verdadeira cristandade, que era, no caso, a turminha de Rutherford, né? E se Testemunha de Jeová se tornou uma religião, uma organização, logo a religião do diabo. Ela não é a verdadeira cristandade, como já dizia Rutherford, né? Não existe religião cristã, porque toda religião procede do inimigo de Deus, o diabo. Cristandade significa a plena, complexa obediência do homem aos mandamentos de Deus. Nenhum homem ou companhia de homens tem o direito algum de autoridade de levantar uma organização e dar-lhe o rótulo de igreja, como fazem os corpos governantes nos dias de hoje, ou como fez lá depois de Rutherford morrer. Raymond Franz, né, e a turminha dali pra frente, né? E todos os homens que assim fazem estão violando a palavra de Deus. O mistério ou segredo sagrado que esteve escondido por séculos refere-se à Igreja de Cristo. A maior extorsão inventada praticada até agora é a religião. A religião cristã é o mais sutil, fraudulento e injurioso sistema de religião para a humanidade. As duas palavras cristã e religião são diametralmente opostas umas à outra. Cristo Jesus é a cabeça ou começo da cristandade. Jesus instituiu o memorial de sua morte como lembrança de que aqueles que pactuam com Deus para seguir as pegadas de Jesus devem ser abatidos como ele sofreu. Abel, filho de Adão, nunca foi religioso. Todas as outras organizações religiosas que tomam o nome de religião cristã são produto da organização católica romana. Apocalipse 18:2-3 aplica-se sem dúvida à organização religiosa de Satanás, sendo sua parte principal a hierarquia católica romana. Esse aqui, no caso, é um outro comentário. Exceptuando questões de pormenor, está muito bom, sem dispensar uma leitura de tudo. Vou colocar novamente o ponto que eu considero mais importante, que no caso ele citou 23. Nenhum homem ou companhia de homens, aqui está se referindo ao corpo governante, tem direito algum ou autoridade de levantar uma organização e dar-lhe o rótulo de igreja. E se todos os homens que assim fazem estão violando a palavra de Deus. Página 115. O escravo fiel, quem é realmente? Diz a profecia que só o amo ao chegar o poderá identificar. Mateus 24, 45 ao 51, né? Primeiro, agora é o tempo em que a Bíblia pode ser entendida e harmonizada. Por acaso a palavra de Deus carece de interpretação? 6. Se é o seu desejo honesto e sincero conhecer o que é verdade, então ponha de lado qualquer ou todas as opiniões preconcebidas ou preconceito, considerado então honesta e sinceramente os fatos indisputáveis que se seguem aqui. Página 121.
Que tal as TJ colocarem de lado suas opiniões preconceituosas, obtusas e começarem a pesquisar os podres da torre e o que ocorre dentro dos salões de reino, como no caso assuntos de pedofilia no salão do reino? Comece a estudar, como eu fiz aqui no meu canal no YouTube, estudar o ocultismo nas Testemunhas de Jeová, o ocultismo em Rutherford, as falsas profecias, hein? Isso vocês não fazem, né? O propósito desta publicação é ajudar as pessoas honestas e sinceras, sejam católicas ou não, a ver a verdade, para que procurem e achem um único lugar de segurança. A bronca era somente com os católicos? 8. Nada do que está aqui deve ser interpretado como expressando má vontade para com os indivíduos ou pessoas. O fim desta publicação é expor os métodos ardilosos do diabo para que as pessoas honestas e sinceras consigam escapar de suas garras e encontrem o caminho da vida e felicidade. Seria uma meia-culpa? Enfim, em terra de cego, quem tem olho só é rei. Bendita seja a internet. 12. A religião sempre foi o principal instrumento empregado pelo diabo para desviar as pessoas de Deus. Página 58. 13. A religião é produto do diabo. Página 60. É por isso que as TJ preferem dizer que são um mundo de coisas, entre aspas, estudantes da Bíblia. Associação Cristã, sociedade, a dizer que são uma religião, né? Gostei do tópico 16, onde toda religião pode ter influência satânica. Os ensinos TJ são prova disso. 12. Cristandade significa a plena e completa obediência do homem aos mandamentos de Deus, página 111. Cristandade já foi um bom termo. 45. Tanto a cronologia da Bíblia como a profecia mostram que foi em 1914 que o mundo findou, página 272. Faz tempo em que o mundo acabou, né, Torre? Os caras são terríveis. 12. Cristandade significa a plena e completa obediência do homem aos mandamentos de Deus, página 111. Cristandade já foi um bom termo, né? 45. Tanto a cronologia da Bíblia como a profecia mostram que foi em 1914 que o mundo findou. Isso aqui já está repetindo já. Cristandade foi substituído por cristianismo. O sentido não se altera. Jesus tornou-se rei em 1914, de modo talvez fosse uma referência ao facto de a regência humana, os reinos da terra, ter os dias contados. Contagem decrescente, no caso, né? 22. Cristandade significa a plena e completa obediência ao homem aos mandamentos de Deus. Tanto a cronologia bíblica... Ih, cara, o que eu coloquei foi fato de hoje em dia usarem o termo cristandade de uma maneira pejorativa, apenas isso. E no outro, que faz muito tempo que a torre vem usando essa data como especial. Antes acreditavam que era para o fim do mundo. Não veio. Depois passou para o plano espiritual. Aí foi sentido espiritual, né? Pois assim não tem como provar que estão errados. Mas se Jesus está mesmo reinando desde 1914, esse reinado não tem sim muito bom, né? Pois ainda tem humanos governando. Vixe, nossa! É verdade. Isso aqui é um questionamento poderoso, né? Torre de Vigia refutado com sucesso. Agora vamos dar uma folhadinha bem rápida no livro, né? Se não ficar muito extenso o vídeo. Vamos lá, dá uma rapidinha aqui. Vamos ver o que temos aqui. Olha lá, Rutherford. Tá vendo aí, ó? Ó, Rutherford. Tá vendo? 1937.
Vamos folhear aqui nos desenhos que tem dentro do livro, podem falar que o emissário cristiano inventou. Porque o que eu gosto bastante é dos desenhos dos livros, né? A parte da ilustração. Essa aqui, no caso, olha só que interessante. O começo da religião. Aí você vê aí a Eva e a serpente, quando tinha patas, né? E foi amaldiçoada com aquela maldição de Jeová, que ela ia rastejar no chão, né? Então se ia rastejar no chão porque tinha patas, né? Claro. Temos essa aqui, ó, o primeiro resultado da religião, guerra entre irmãos, né? Bem interessante. Folhando bem rápido. Opa. Essa aqui também, ó. A religião causa a destruição do mundo. Vamos folhando mais coisas aqui, ver se a gente acha mais desenhos interessantes nesse livro. Opa, temos mais um aqui que vemos na publicação. A chamada religião organizada, né? Que no caso hoje é as testemunhas de Jeová. Os termos aplicados para a católica acabam se aplicando às testemunhas de Jeová nos dias de hoje, né? Triste isso aí. Rutherford parece que foi profeta para ele mesmo, depois de sua morte, e virou tudo pro lado dele, né? Rapaz, como esse liderança traíra, né? Depois do Rutherford, o líder Raymond Franz lá que liderou, né? Rapaz, olha só essa aqui, ó. Religião causa homicídio. Tá vendo? Olha essa aqui também, ó. O que é? Os religionistas assassinaram a Jesus. Tá vendo? Ó, no livro Criação, que eu vou mostrar quando eu fizer o vídeo sobre mensagem subliminar, vai ser mostrado Jesus numa cruz, onde o Rutherford acreditava que Jesus era crucificado, mas depois passou pro poste, né? O mais certo é o poste, né? Mas na época, no começo, eles acreditavam que era a cruz, igual o Russell ensinava, ele ensinou também. Aí mudou a doutrina, foi pro poste. Mais uma coisa, parece que só temos mais rapidinho aqui para ver se acha alguma coisa. Opa. Olha só isso aqui. Aqui temos o desenho de uma torre. A religião desviando de Deus o homem. Tá vendo? Acho que era aquela passagem da Torre de Babel, né? Essa aqui, Obadias 1. Olha lá. The battle is God's truth. Jeová. Tá vendo? E aqui é a continuação do desenho. A religião combatendo contra Deus. Tá vendo? Temos aí Satã, Rowley. Na verdade, esse desenho aqui é esse aqui, né? Se for juntar, é isso aqui. Essa aqui é a religião cavalga sobre as nações. Apocalipse 17, 3 ao 5. A grande meretriz montada sobre os cabeças aí, os bichos de várias cabeças, né? Só que aqui ele aplica lá ao termo Apocalipse 17 ao Papa da Igreja Católica. Mas que os termos que Rutherford utilizou neste livro, coincidentemente, se aplica também ao corpo governante. Se tornou aí pela primeira vez religião e ainda por cima religião organizada, né? Que interessante, né, gente? Bem... Aí ficou pensando uma testemunha de Jeová hoje, né? Nossa, não sabia que Rutherford falava isso no livro dele. E agora, testemunha de Jeová hoje se torna aquilo que Rutherford falou como religião do diabo? O autor da religião. Aí, ó. Tá explicado agora, gente? Se Rutherford falou que o autor da religião é o diabo, e por que a Torre de Vigia se tornou uma religião e uma organização? Rapaz, olha, faz aquilo que Jesus manda. Sai dela, povo meu. É uma coisa. Agora o povo vai começar a ir para salão de reino,
buscar a publicação lá, né? Reler o livro. Fora se a Torre de Vigia não relançar o livro e tentar omitir essas passagens, né? Olha só. Jerusalém cai por causa da religião. Tá vendo? Passando bem rapidinho para pegar as páginas. Tentar pegar uma coisinha aqui no livro. Nossa, tá acabando já. Opa. Mas aqui, olha só essa figura. Inquisição Religiosa Católica Romana. Tá vendo? Onde as pessoas colocavam lá, botando na fogueira, a bruxa, né? As mulheres, né? Por causa de quê? A religião, né? Tal. Mas podia se colocar também o corpo governante, já que os termos que ele aplica católica se aplicou e coincidentemente até as testemunhas de Jeová. Aqui poderia ser eu no futuro, né? Se eu, na época, se eu fosse testemunha de Jeová, me batizasse como testemunha de Jeová e começasse a me opor às crenças, com certeza o corpo governante ia botar eu pendurado na corda aí, né? Olha lá, sendo torturado psicologicamente, fazendo aquelas coisas todinhas, né? Ou qualquer uma que se opor ali, né? A testemunha de Jeová vai passar por aquela reunião judicativa e ali você vai talvez ser massacrado pelos anciãos ali. Olha só o que temos aqui. Armas contra os seus inimigos. Aí temos aqui algumas publicações de Rutherford em português. Aqui quando era aqui a antiga editora gráfica, né? Rua Essa de Queiroz, 19, São Paulo, Brasil. Vamos pegar um... A religião cristã é uma extorsão. Milhões de pessoas, tanto fora como dentro da cristandade, estão agora compreendendo isto pela triste experiência. Se o leitor é uma delas, ou mesmo se não é, e não acredita, então precisa de consolação. Então aí lá já eles metem o livro em cima da pessoa, né? Livros que vai ajudar a pessoa a se libertar, né? Possui amigos? Ah, lê a Torre de Vigia, Watchtower. E aqui é aquelas famosas, os países onde existe testemunha de Jeová desde 1937. E olha só quem diz aqui em cima: oficial, principal endereço oficial da Watchtower Bible Tract Society, People's Puppet Association, International Bible Students Association, 124, Columbia Heights, Brooklyn, Nova York. Onde essa People Puppets aqui era uma associação. Era uma coisa que, acho que, se eu não me engano, era um patrocinador da Torre de Vigia, né, na época. E aqui temos os endereços. Todas as comunicações para a literatura devem ser dirigidas à Watchtower Bible Society, Tract Society, em respectivos endereços acima, né? E só que era em 37. Logo estamos em 2022, né? Deve ter aumentado bastante o número de endereços, né? E até aqui, gente.